Ela tinha queimaduras por todo o corpo. Não eram hematomas de uma queda. Não era um arranhão de um tropeço. Eram queimaduras do tipo que aparecem quando algo aceso é pressionado deliberadamente contra a pele e mantido ali até o corpo parar de resistir. Ela tinha 10 anos, e as queimaduras eram apenas o começo do inventário. Ela havia perdido a maioria das unhas dos pés não lascadas, não danificadas, perdidas, como se tivessem sido arrancadas ou desgastadas ao longo do tempo. Mechões de cabelo tinham sumido do couro cabeludo em placas. Ela tinha 2 olhos roxos, os dois, inchados e escuros contra a palidez de um rosto que já começava a parecer que tinha desistido. Ela estava desnutrida com fome, no sentido clínico, o corpinho dela tendo sido privado de comida suficiente por tempo suficiente para que isso fosse visível na sua estrutura. Sua pele estava coberta de hematomas do alto da cabeça à sola dos pés. Não um hematoma, não vários. Uma camada de hematomas tão abrangente que a palavra usada pelos primeiros médicos que a examinaram não era um termo médico. Era uma palavra humana. Eles chamaram de tortura. E então havia a hemorragia cerebral. Sangue se acumulando dentro do crânio dela, pressionando contra o tecido do cérebro, causando danos que não poderiam ser desfeitos independentemente do que acontecesse depois. Ela estava inconsciente quando os socorristas a encontraram. Ela mal respirava. Ela tinha 10 anos e foi encontrada, sozinha, em uma estrada de terra no condado de Apache, no Arizona, na manhã de 27 de julho de 2025, como se simplesmente tivesse sido deixada ali. A ligação para o 911 que levou os policiais àquela estrada veio de uma mulher chamada Anicia Woods. Woods disse ao atendente que Rebecca havia fugido do acampamento deles e que um vizinho que havia aparecido por acaso nas proximidades, que havia encontrado ela por acaso, que sabia por acaso de quem era a criança, a tinha achado à beira da estrada e ligado para a família. Quando os policiais chegaram, o pai de Rebecca, Richard Baptiste, também estava lá. A primeira coisa que os investigadores precisavam era do nome e informações de contato desse vizinho. Quem era essa pessoa? Onde morava? Como tinha localizado uma criança de um acampamento particular a quilômetros de distância, a identificado, sabido que devia contatar a família em vez dos serviços de emergência, e então sumido antes de os primeiros socorristas chegarem? Richard Baptiste não conseguia dar o nome, não conseguia descrever onde essa pessoa morava. Não conseguia fornecer uma única informação que identificasse a pessoa que supostamente havia encontrado sua filha agonizante e então aparentemente desaparecido no momento em que as autoridades chegaram. O vizinho não existia. O que os policiais tinham diante deles era uma criança de 10 anos com queimaduras, unhas dos pés arrancadas, uma hemorragia cerebral e hematomas em cada centímetro do corpo, em múltiplos estágios de cicatrização, o que significa dias e semanas de acúmulo. Não um único evento, e 2 adultos parados ao lado dela que tinham ligado para o 911 e então não conseguiam explicar o elemento mais básico da história que tinham contado. E o detalhe que os médicos do hospital mais próximo, o Little Colorado Medical Center em Winslow, mais tarde adicionariam ao registro, era este. Dada a gravidade dos ferimentos de Rebecca, sua condição de desnutrição e o estado do corpo quando ela chegou, a equipe médica não acreditava que ela fosse fisicamente capaz de ter fugido. Ela não tinha fugido. Ela tinha sido deixada ali. Seu nome era Rebecca Baptiste. Ela tinha 10 anos. Ela morreu 3 dias depois, em 30 de julho de 2025, no Phoenix Children's Hospital, quase 200 quilômetros de onde foi encontrada. E antes de tudo isso, ela havia feito tudo que uma criança é capaz de fazer para pedir ajuda. Ela havia gritado para todos os sistemas que deveriam ouvi-la. Ela havia pulado de uma janela do 2º andar descalça para chegar a alguém que pudesse escutá-la. Ela havia corrido em direção a estranhos. Ela havia contado a policiais, médicos, funcionários da escola, a qualquer um que olhasse para ela o que estava acontecendo em sua casa. 12 vezes. Apenas sua escola havia contatado o Departamento de Segurança da Criança do Arizona em seu nome. 19 vezes, ao longo de todas as fontes, as pessoas responsáveis por protegê-la foram formalmente alertadas de que algo estava errado. E ao final de tudo isso,
Ela foi deixada em uma estrada de terra no deserto. Esta é a história dela. Para entender o que foi tirado, você precisa entender o que havia para ser tirado. Rebecca Baptiste frequentava a Empower College Prep, uma escola em Phoenix, no Arizona, e em outra vida. A vida que ela merecia, ela teria sido exatamente o tipo de aluna que faz os educadores sentirem que seu trabalho importa. Ela era inteligente. Era perspicaz da maneira particular que crianças que aprenderam a ler o ambiente ao redor com muito cuidado tendem a ser atentas, alertas, sempre um passo à frente do que estava sendo dito em voz alta na sala. Os professores a notavam. Não porque ela fosse um problema de comportamento ou uma preocupação disciplinar, mas porque ela tinha uma maneira de estar presente que fazia os adultos ao redor prestarem atenção e porque, por baixo daquela vigilância, havia sempre algo que parecia preocupação. A preocupação específica, baixa e silenciosa de uma criança que nunca foi capaz de se relaxar completamente. Suas professoras Penny Robinson e Felicia Swally a conheciam. Elas tinham um relacionamento com ela. Foram algumas das pessoas que se levantaram para falar em seu velório depois que ela morreu, porque ela não era uma abstração para elas. Era uma criança que elas haviam visto entrar pela porta todas as manhãs e com cuja situação elas se preocupavam da maneira particular que os professores se preocupam, impotentes, persistentes, por trás dos limites do que seu papel lhes permite fazer. Elas podiam denunciar, podiam documentar, podiam ligar, podiam tentar garantir que as pessoas certas tivessem as informações certas. Fizeram todas essas coisas, repetidamente, ao longo de vários anos, e quando Rebecca morreu, elas estavam entre as pessoas que tiveram que viver sabendo que tentaram e não foi suficiente. A equipe de serviços sociais da escola via as mesmas coisas que os professores viam e as documentava com o vocabulário específico de denunciantes obrigatórios, marcas nas crianças que correspondiam a revelações que então evaporavam na manhã seguinte. Crianças que diziam a verdade na relativa segurança de um corredor escolar e então voltavam no dia seguinte com uma história diferente. Documentos judiciais mais tarde descreveriam esse padrão explicitamente, observando que as crianças baptiste frequentemente mudavam suas histórias para proteger os pais. Essa expressão, para proteger os pais, é o enquadramento legal. A experiência vivida disso é algo mais específico. Crianças que aprenderam, através da experiência direta das consequências, que dizer a verdade na escola produzia piores resultados em casa. Cada retratação não era confusão. Cada revelação retirada não era uma criança sendo pouco confiável. Era uma criança fazendo o cálculo de quanto custava de tarde e decidindo que o custo era alto demais. Rebecca tinha uma avó, Sondra Hawkins, que era uma constante em sua vida e que falaria em seu velório. Ela tinha uma mãe, Sandy Hawkins, cujo relacionamento com a guarda de Rebecca havia sido moldado não por suas próprias escolhas, mas pelas decisões dos sistemas de bem-estar infantil e do tribunal de família que havia colocado Rebecca sob os cuidados do pai e não dela. A separação entre Sandy Hawkins e sua filha nos anos anteriores à morte de Rebecca foi uma das dimensões mais dolorosas de um caso que tinha muitas dimensões dolorosas. Uma mãe que amava a filha e estava navegando por um labirinto burocrático e legal para tentar permanecer perto dela, enquanto o sistema que supostamente gerenciava a situação estava falhando com a criança em todos os níveis. Depois que Rebecca morreu, Sandy Hawkins entrou com uma ação civil contra o Departamento de Segurança da Criança do Arizona e se tornou uma das defensoras públicas mais ativas pela responsabilização nesse caso. Ela não desapareceu quando as câmeras se voltaram para outro lado. Ela continuou lutando. O tio de Rebecca, falando com a mídia após sua morte, descreveu que lhe foram mostradas fotografias do estado de sua sobrinha quando ela foi encontrada naquela estrada. Ele disse que ela estava preta e azul da cabeça aos pés. Ele disse que ela tinha 2 olhos roxos. Disse que olhar para aquelas imagens, sabendo que eram imagens da filha de sua irmã, uma criança que ele havia conhecido, uma criança que toda a família havia conhecido e amado, era algo que nenhuma pessoa deveria jamais ter de experimentar. Ele disse que Rebecca havia sido tirada desse mundo de uma maneira muito brutal e horrível. Não havia nada no que ele disse que fosse exagero. Ele estava descrevendo exatamente o que os registros médicos confirmavam.
Rebecca também havia passado por coisas que os adultos ao redor dela haviam notado antes de qualquer situação chegar ao pior. Documentos judiciais descrevem as crianças Baptiste relatando várias formas de punição em casa, correr voltas com pouca ou nenhuma água, ser forçadas a ficar na posição de prancha, ser golpeadas com cintos. Um dos irmãos mais novos de Rebecca, durante a entrevista com os investigadores após a morte dela, disse: "Ela levou, ela levou muito." Uma criança, descrevendo a realidade diária da existência de sua irmã em uma linguagem precisa, simples e completamente insuportável. Ela sempre levou, ela levou muito. Havia uma versão da vida de Rebecca em que nada disso acontecia. Uma versão em que ela ia para a escola e voltava para uma casa segura e fazia a lição de casa e jantava com pessoas que ficavam felizes por ela estar ali. Essa versão existia para outras crianças em sua turma. Não existia para ela, mas o que era real e documentado e inegável era que ela lutou por isso. Persistentemente, repetidamente, a um grande custo pessoal, contra probabilidades enormes, ela continuou lutando para chegar a alguém que a ajudasse. É isso quem Rebecca Baptiste era, e é disso que essa história trata. O histórico documentado de Richard Baptiste e o Departamento de Segurança da Criança do Arizona começa em 29 de agosto de 2015, quando Rebecca tinha alguns meses de vida. Esse primeiro relatório ao DCS levantou preocupações sobre suas condições de vida e supostos uso de drogas pelos pais. De acordo com registros revisados pela ABC-15 e outras mídias, aquele caso inicial nunca foi formalmente encerrado, um detalhe que se tornaria emblemático de um padrão de incompletude administrativa que percorre todo esse caso como um fio. O caso foi aberto, nunca foi fechado. E nos anos seguintes, novos relatórios foram arquivados em um sistema que já tinha um registro aberto sobre essa família, um registro que em teoria deveria ter fornecido contexto acumulado a cada investigador que o tocasse, e na prática muitas vezes não fornecia. O segundo relatório documentado do DCS veio em 6 de maio de 2016. Rebecca tinha aproximadamente 1 ano de idade. O relatório observava que ela tinha dermatite de fralda e uma infecção de ouvido não tratada. Não são ferimentos dramáticos. Não são do tipo que produz manchetes, mas representam algo específico. Uma criança com menos de 2 anos com condições médicas que eram evitáveis e dolorosas sendo deixada sem cuidados pelos adultos responsáveis por ela. Uma infecção de ouvido em um bebê não é uma coisa menor. É dolorosa, pode causar danos duradouros se não tratada, e exige que um adulto perceba, haja e leve a criança ao médico. Nada disso aconteceu. O DCS registrou, e a vida continuou. Em agosto de 2018, a polícia de Phoenix fez a primeira visita de bem-estar registrada ao apartamento da família. Em 14 de março de 2019, a situação havia atingido um limite que resultou em ação. O DCS recebeu um relatório de negligência envolvendo Rebecca e seus 2 irmãos mais novos, junto com alegações de uso de drogas pela mãe durante a gravidez. As 3 crianças foram removidas do lar e colocadas em cuidados fora de casa. Rebecca tinha aproximadamente 4 anos. Os irmãos eram ainda mais novos. A remoção naquele mês de março os manteria fora da casa da família pelos próximos 5 anos. 5 anos durante os quais o estado do Arizona era responsável por essas crianças e Richard Baptiste vivia sem elas. Durante esses mesmos 5 anos, o perfil de quem Richard Baptiste era como pai continuou a se desenvolver nos registros. Em 26 de julho de 2021, o DCS recebeu um relatório referente a um recém-nascido, uma criança que Richard havia gerado com outra mulher, enquanto Rebecca e seus irmãos ainda estavam sob guarda temporária. A investigação que se seguiu a esse relatório levou Richard a renunciar voluntariamente à custódia sobre essa criança, que foi então colocada em lar temporário. Este é um detalhe importante e pouco relatado na narrativa pública desse caso. No momento em que Rebecca foi devolvida à sua guarda em janeiro de 2024, Richard Baptiste havia acumulado um histórico no sistema de proteção à criança que abrangia uma década e envolvia múltiplas crianças em múltiplos lares, e cada uma dessas crianças havia sido removida de seus cuidados. Ele não havia ficado com nenhuma delas. Aquela de quem havia renunciado voluntariamente à custódia foi a expressão mais direta possível de um homem que havia demonstrado, ao longo de anos e instituições,
que era incapaz de fornecer as condições básicas de segurança que as crianças precisam. A questão legal e sistêmica de por que Rebecca foi devolvida a ele em janeiro de 2024, dado esse histórico, dado o caso aberto que tecnicamente datava de 2015, dado o padrão em múltiplas crianças, é uma que a revisão interna do DCS e as investigações subsequentes começaram a abordar sem nunca responder completamente. A Lei de Bem-Estar Infantil no Arizona, como na maioria dos estados, é construída em torno do princípio da reunificação familiar. A presunção, legal e operacionalmente, é de que as crianças devem ser devolvidas aos pais biológicos quando possível. Essa presunção tem valor genuíno quando aplicada com cuidado. Aqui, não foi aplicada com cuidado. O que se sabe é que em 30 de janeiro de 2024, Rebecca Baptiste foi devolvida à guarda do pai. Ela tinha 9 anos. Havia passado aproximadamente metade de toda a sua vida sob cuidados do Estado, removida dessa casa por causa do que o Estado havia documentado sobre ela. E estava sendo enviada de volta ao pai, e agora para a namorada dele, uma mulher chamada Anicia Woods, que não havia feito parte da vida de Rebecca antes e que, como o registro mostraria, já havia sido alvo de pelo menos um relatório de abuso antes mesmo do retorno de Rebecca. A data do retorno é 30 de janeiro de 2024, e de acordo com os registros do DCS, um relatório de negligência também foi apresentado nessa mesma data, o mesmo dia em que Rebecca voltou para casa. O sistema a devolveu ao lar e simultaneamente registrou uma preocupação sobre o lar. Essa coincidência de tempo não é ironia, é um resumo de tudo que veio depois. Anicia Woods tinha 29 anos quando ela e Richard Baptiste foram indiciados por homicídio em primeiro grau pela morte de Rebecca Baptiste. Ela é referida em processos judiciais e reportagens da mídia como a madrasta de Rebecca, embora a relação nunca tenha sido formalizada legalmente. Ela era a namorada de Richard Baptiste e, na época da morte de Rebecca, sua noiva. E era também outra coisa, algo que adiciona uma dimensão particular e perturbadora ao suposto papel dela no que aconteceu com Rebecca. Reportagens do Court TV identificaram Anicia Woods como ex-enfermeira. Ela tinha treinamento profissional em avaliação médica. Havia sido educada especificamente no reconhecimento, tratamento e documentação de lesões físicas ao corpo humano. Qualquer compreensão que pudesse ser estendida na lei ou no entendimento humano a uma pessoa leiga que falhou em reconhecer sinais de abuso grave contínuo em uma criança não pode ser estendida da mesma forma para alguém que havia sido treinado para olhar para corpos e saber o que estava vendo. Os relatórios documentados envolvendo Anicia Woods começam antes mesmo de Rebecca retornar oficialmente ao lar. Em 2 de novembro de 2023, enquanto Rebecca ainda estava em lar temporário e o retorno à guarda do pai estava sendo providenciado, o DCS recebeu um relatório alegando que uma criança na casa de Richard Baptiste havia sido arranhada no pescoço por Woods. Uma investigação foi realizada. O DCS não encontrou provas que sustentassem isso. O caso foi encerrado. Em dezembro de 2023, a polícia realizou uma visita de bem-estar ao apartamento da família em Phoenix. Então, em 13 de fevereiro de 2024, apenas semanas após o retorno de Rebecca, outro relatório chegou. Uma criança na casa havia sido arranhada no pescoço, novamente atribuído a Anicia Woods. E em 13 de setembro de 2024, um terceiro relatório descreveu outro pescoço arranhado e um inchaço na cabeça de uma criança no lar. Observe esse padrão com atenção, porque é importante. 3 relatórios separados do DCS, em 3 ocasiões distintas, todos descrevendo lesões físicas semelhantes em crianças da mesma casa, todos atribuídos ao mesmo adulto. Não é um padrão que uma interpretação razoável possa explicar como coincidência ou fabricação. Quando o mesmo tipo de ferimento é relatado em crianças do mesmo lar, atribuído à mesma pessoa, em múltiplos momentos distintos no tempo, a interpretação mais crível não é que todos os 3 relatórios estejam errados. A interpretação mais crível é que os relatórios estão descrevendo uma realidade que algo estava acontecendo naquele lar, com consistência suficiente para aparecer repetidamente nos registros. Cada um desses 3 relatórios foi investigado. Nenhum foi confirmado. Cada um foi encerrado.
Há também um detalhe na documentação da Wikipédia sobre esse caso que não recebeu a atenção que merece na narrativa pública mais ampla. Durante pelo menos uma das visitas policiais ao apartamento da família em Phoenix nesse período, os agentes registraram evidências de possível abuso sexual de um menor. Essa documentação existia no registro. Não foi agida de forma que produzisse acusações ou uma intervenção formal na época, mas estava escrita. Fazia parte do histórico acumulado dessa família que qualquer investigador revisando o arquivo completo deveria ter podido ver. Com base no que sabemos sobre como o DCS gerenciava informações entre agências, nesse caso uma lacuna que o próprio departamento mais tarde identificou como uma de suas principais falhas sistêmicas, a questão de se algum responsável pela tomada de decisão alguma vez teve acesso a essa documentação junto com tudo mais no registro, é uma que a revisão do DCS não respondeu publicamente com clareza. As imagens da câmara corporal divulgadas pelo Departamento de Polícia de Holbrook da manhã de 27 de julho de 2025 mostram Anicia Woods à beira da estrada após a ligação para o 911. A especialista em linguagem corporal Susan Constantini, que analisou as imagens a pedido da Fox 10 Phoenix, descreveu comportamentos específicos que achou notáveis. Woods corria para cada policial que chegava por sua vez, contando histórias longas com detalhes, sem relação direta com a condição ou localização de Rebecca, incluindo, em um ponto, dizendo aos policiais: ela não pode ser confiada no edifício, tem armas, tem facas. Ela falava abundantemente, urgentemente, para qualquer um que quisesse ouvir sobre tudo, exceto o estado crítico da criança deitada na estrada. Constantine também comentou sobre o comportamento de Richard Baptiste nas imagens. Ele nunca disse o nome de Rebecca. Referiu-se a ela como isso. Constantine observou que, na análise de declarações, esse tipo de distanciamento linguístico de um pai, referindo-se a uma filha agonizante, é algo ao qual os investigadores prestam muita atenção. Não diz definitivamente o que alguém fez, mas diz algo sobre como uma pessoa se relaciona com o objeto de suas palavras. Ele não disse o nome da filha. Disse, é meu. 12. Esse é o número de vezes que a equipe da Empower College Prep contatou o Departamento de Segurança da Criança do Arizona sobre Rebecca Baptiste e sua família antes de sua morte. 12 ligações de denunciantes obrigatórios, de pessoas que são legalmente obrigadas a denunciar suspeitas de abuso e que, pela natureza de seu trabalho diário, estavam vendo essa criança pessoalmente, observando-a entrar pelas portas, verificando sua expressão, notando mudanças em sua condição física, ouvindo o que ela dizia e depois ouvindo o que ela dizia no dia seguinte quando a história mudava. 12 contatos de pessoas que a conheciam e estavam usando todas as ferramentas disponíveis para tentar fazer alguém agir. Quando a história da morte de Rebecca se tornou pública, o DCS contestou o número. O departamento disse inicialmente que seus registros mostravam apenas 5 ligações da Empower College Prep. A escola manteve sua posição. Sua documentação mostrava 12. Levou à pressão de uma investigação publicamente ordenada, uma solicitada pela própria governadora Hobbs e jornalismo investigativo sustentado da ABC Quincy, para que o DCS divulgasse documentação confirmando 7 contatos adicionais que sua declaração pública inicial não havia incluído. O número corrigido, 12, consistente com o que a escola havia dito desde o início. Deixe isso assentar por um momento. Não apenas os 12 relatórios, embora eles importem enormemente. O que importa aqui é a natureza específica da discrepância. O DCS, a agência responsável por proteger crianças no Arizona, quando perguntado diretamente quantas vezes uma escola havia relatado preocupações sobre uma criança assassinada, inicialmente forneceu um número que era menos da metade do total documentado real. A subestimação não foi revelada pela agência de forma proativa. Foi revelada apenas após pressão externa, escrutínio público e uma investigação ordenada pela governadora do estado. E então, silenciosamente, os registros foram divulgados e o número passou de 5 para 12. A implicação dessa discrepância não como acusação, mas como fato documentado, é que os próprios registros internos do departamento não estavam sendo mantidos, revisados ou contados de forma consistente,
No exato momento em que a precisão desses registros era mais importante, as 12 ligações da escola não eram a totalidade do histórico de contatos. Um aviso de ação civil apresentado em nome da mãe de Rebecca, Sandy Hawkins, revisado pela Fox 10 Phoenix, incluía um gráfico documentando 19 ocasiões separadas ao longo de todo o histórico do caso, em que o DCS havia sido alertado sobre possível abuso ou negligência no lar. 19 instâncias documentadas, ao longo de vários anos, múltiplas agências, múltiplos denunciantes. O aviso de ação também alegava que o DCS não classificou corretamente os relatórios e recusou-se a remover Baptiste ou seus 2 irmãos mais novos do lar, apesar do registro acumulado 19 vezes. Considere o que cada um desses 19 contatos representa. Uma pessoa, em algum lugar, decidiu que o que estava vendo ou ouvindo era grave o suficiente para denunciar formalmente. Fez a ligação. Fez o que o sistema pede aos cidadãos e profissionais quando acreditam que uma criança está em perigo. E 19 vezes, Rebecca ainda estava naquele lar quando o contato acabou. A equipe de serviços sociais da escola descreveu um padrão profundamente familiar para qualquer um que tenha trabalhado de perto com famílias em que o abuso é contínuo. Rebecca e seus irmãos chegavam com marcas nos corpos. Contavam a um funcionário o que havia acontecido. O funcionário documentava e ligava para o DCS. E então, no dia seguinte, as crianças voltavam com um relato diferente. Elas tinham caído. Elas não se lembravam. Nada havia acontecido. Em documentos judiciais, os promotores observaram especificamente que as crianças Baptiste frequentemente mudavam as histórias para proteger os pais. Mas esse enquadramento proteger os pais precisa ser desdobrado. Crianças em lares onde o abuso é normalizado e onde as consequências da revelação são severas, não retratam suas histórias porque se sentem protetoras dos agressores, da maneira que os adultos se sentem protetores das pessoas que amam. Elas retratam porque aprenderam, através da experiência direta, que não retratar tem consequências piores do que retratar. Cada retratação não era uma criança sendo pouco confiável. Cada retratação era uma criança sinalizando a quantidade precisa de perigo em que se encontrava. A equipe de atendimento telefônico do DCS, respondendo a relatórios filtrados por cadeias de denúncia obrigatória, em vez de virem diretamente das pessoas que haviam observado os ferimentos ou ouvido as revelações, fazia avaliações com base em informações de segunda mão que já haviam sido comprimidas e resumidas antes de chegarem a elas. Os relatos diretos à professora que viu a marca na mão de Rebecca, a assistente social que ouviu o que Rebecca disse antes de mudar a história, não eram as vozes no fim da linha, estavam camadas afastadas. E nessa distância, contextos críticos eram repetidamente perdidos. Em 17 de outubro de 2024, Rebecca Baptiste tinha 9 anos, e ela tomou uma decisão que diz tudo o que você precisa saber sobre as condições dentro do apartamento em que morava. Ela foi até uma janela do segundo andar, estava descalça, e pulou. Os eventos que levaram ao pulo estão documentados no relatório policial obtido e publicado pela ABC Quincy. Anicia Woods havia acusado Rebecca de fingir estar dormindo. Como punição, Rebecca foi obrigada a correr voltas. Também foi golpeada. Rebecca disse aos policiais que Woods a havia batido com uma escova nas costas das mãos e com uma escova e um cinto nos pés. O policial que respondeu documentou o que podia ver: hematomas leves e marcas no dorso de ambas as mãos de Rebecca, e hematomas e marcas vermelhas em ambos os pés. Não eram ferimentos catastróficos. Eram marcas do tipo que poderia ser minimizado, explicado de outra forma, atribuído a outras causas por um adulto determinado com uma história plausível. Mas eram consistentes com exatamente o que Rebecca havia descrito. As marcas correspondiam à história. A decisão que Rebecca tomou naquele dia ir até a janela do segundo andar e pular não foi um momento impulsivo de pânico, ou mesmo que fosse, era um pânico fundamentado em uma avaliação muito clara das opções. A janela era perigosa. O chão estava longe para uma criança de 9 anos. Pular significava ferimento, incerteza e um resultado desconhecido, mas ficar era pior. Ela havia feito o cálculo das opções disponíveis
e decidido que o lado de fora, o desconhecido, o perigo físico de uma queda de 2 andares, era mais seguro do que o interior daquele apartamento. Ela pulou descalça e bateu no chão e continuou se movendo. Antes de chegar ao posto de gasolina, ela se aproximou de um morador de rua na calçada e pediu ajuda. Esse único detalhe contém um volume de informações sobre o quanto ela estava assustada e com que clareza entendia que precisava de um adulto. Ela não tinha telefone. Não tinha sapatos. Era uma criança que tinha acabado de cair do 2º andar e pousado em chão duro e se levantado e continuado correndo, e a primeira pessoa que encontrou, ela pediu ajuda. Quando isso não produziu o que ela precisava, ela continuou. Encontrou um posto kit, um posto de gasolina e loja de conveniência, e encontrou o atendente atrás do balcão e disse a ele o que estava acontecendo com ela. Documentos judiciais mais tarde registrariam as palavras que Rebecca usou. Ela correu até o QT e disse que a madrasta estava abusando dela, batendo nas mãos e nas pernas. Ela foi específica, nomeou a pessoa, nomeou a ação, nomeou onde no corpo havia acontecido. Disse com clareza e urgência suficientes para que o atendente ligasse para o 911 sem hesitação. Os policiais responderam. Rebecca foi levada ao Phoenix Children's Hospital, onde foi tratada por um lábio cortado e hematomas nos pulsos e pés. A equipe médica a examinou. A polícia a entrevistou. Ela contou a eles o que havia contado ao atendente. Disse que isso tinha acontecido muitas vezes. Mostrou as marcas nas mãos e pés que o policial documentou como consistentes com seu relato. E então, porque o sistema exige isso, os investigadores também voltaram ao apartamento e falaram com Richard Baptiste e Anicia Woods. Os 2 adultos disseram aos investigadores que os ferimentos eram auto-infligidos. Rebecca, disseram eles, havia feito aquilo a si mesma. O detetive investigador não era a última linha de defesa. O caso foi ao DCS, que abriu uma investigação. A investigação concluiu em 18 de novembro de 2024, aproximadamente um mês depois de Rebecca pular daquela janela. A determinação. Nenhuma evidência de perigo presente ou futuro. A polícia de Phoenix investigou alegações de abuso e negligência infantil e também não apresentou acusações. A explicação auto-infligida foi aceita. O caso foi encerrado. E Rebecca foi mandada para casa. Não há enquadramento interpretativo que torne esse resultado razoável. Não foi um caso limítrofe onde a evidência era ambígua. Uma criança de 9 anos pulou de um prédio de 2 andares, descalça, pousou com força suficiente para ter um lábio cortado, correu pela rua pedindo ajuda a estranhos, encontrou um posto de gasolina, disse ao atendente que estava sendo abusada, foi levada a um hospital, teve seus ferimentos documentados por uma equipe médica, disse aos policiais específica e coerentemente o que havia sido feito a ela e por quem, e foi devolvida às pessoas de quem havia fugido porque essas pessoas disseram que os ferimentos eram auto-infligidos. O peso de cada pedaço de evidência disponível naquela situação apontava em uma direção, a determinação formal apontou na outra. 9 meses depois, ela estava morta. Em janeiro de 2025, especificamente 18 de janeiro, outro relatório do DCS alegou que Richard estava forçando Rebecca a correr como punição, sem permitir pausas para a água no calor do inverno do Arizona. Foi documentado. A polícia voltou ao apartamento em abril. Em 19 de maio de 2025, o último relatório do DCS sobre Rebecca, antes de sua morte, foi apresentado, alegando punição física. Nessa altura, quando o DCS foi acompanhar, não conseguia contato com a família. O número de telefone registrado não dava resposta. O endereço registrado não encontrou ninguém. A família havia se mudado e não tinha dito a ninguém para onde estava indo. No início de julho de 2025, confirmado por documentos judiciais e reportagens da ABC 15 e do relatório oficial de fatalidade do DCS Richard Baptiste e Anicia Woods, transferiram a família do apartamento em Phoenix para um acampamento remoto perto da pequena comunidade de Concho, no condado de Apache, no Arizona. Eles fizeram as malas e saíram da cidade. Levaram Rebecca e seus 2 irmãos mais novos com eles. Eles
e se mudaram para um yurt, uma estrutura redonda, portátil e semi-permanente em um terreno em um dos condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos. O local não tinha água encanada, sem eletricidade, sem infraestrutura que levasse naturalmente qualquer pessoa de fora até sua porta. Os vizinhos mais próximos não eram perto. A cidade mais próxima com algum serviço real ficava a uma distância significativa em estradas que variavam de rodovia de 2 pistas a terra sem marcação. O condado de Apache é genuinamente remoto de uma forma que pessoas que não viram aquela parte do sudoeste americano às vezes subestimam. Não é rural no sentido casual da palavra. É o tipo de lugar onde o silêncio é total, onde a paisagem se estende até cada horizonte sem interrupção, onde se você precisasse de ajuda e não tivesse um telefone ou veículo, não teria um caminho imediato para obtê-la. Mover uma família de 5 pessoas, 3 das quais eram crianças, uma das quais era uma menina de 10 anos que já havia tentado fugir do lar anterior 2 vezes para um local assim, sem utilitários, na primeira semana de julho, no Arizona, não foi uma escolha neutra. O momento importa. Uma investigação ativa do DCS havia sido aberta após o relatório de 19 de maio. O DCS estava tentando acompanhar. Não conseguia contato com a família. A mudança para o acampamento em Concho era a razão pela qual não conseguiam. Não havia endereço confirmado, sem localização registrada, sem conta de serviço público que colocasse essa família em qualquer radar das agências que deveriam monitorá-la. Eles haviam se removido, limpa e completamente, de qualquer contexto em que uma investigação pudesse alcançá-los. Seja ou não essa remoção deliberada e dado tudo o que precedeu e seguiu, a maioria dos observadores razoáveis olhando para a totalidade desse caso concluiria que foi o efeito era o mesmo. O DCS estava tentando investigar uma família, e a família havia se tornado inacessível. Dentro do yurt, no calor de julho do leste do Arizona, sem água encanada e sem eletricidade, o abuso que havia produzido relatórios desde que as crianças retornaram aos cuidados de Richard em janeiro de 2024 continuava. Os irmãos mais novos mais tarde contariam aos investigadores que os pais os batiam muito e que não deveriam contar a ninguém. A punição documentada em processos judiciais anteriores, correr voltas sem água, ficar em posição de prancha, ser golpeado com um cinto parece ter continuado nesse ambiente, longe de qualquer professor que pudesse notar, qualquer vizinho que pudesse ouvir através de uma parede de apartamento, qualquer assistente social escolar que pudesse documentar algo e fazer uma ligação. As proteções físicas específicas que vêm de uma criança estar em torno de pessoas fora de seu domicílio imediato haviam sumido. Não havia ninguém para ver. Não havia ninguém para ouvir. Não havia ninguém para ligar. Rebecca tentou ir embora em 9 de julho. Ela foi trazida de volta. Tentou de novo em 12 de julho. Foi trazida de volta novamente. 2 tentativas em 3 semanas no deserto de julho, sem sapatos, sem telefone, sem uma estrada imediatamente acessível a quilômetros de qualquer cidade. 2 vezes ela olhou para o deserto aberto e decidiu que era mais seguro do que o yurt. 2 vezes os adultos de quem ela tentava escapar a buscaram e trouxeram de volta. E então ficaram. E o acampamento permaneceu onde estava, e as semanas continuaram, e ninguém de fora apareceu. A última vez que Rebecca correu foi 27 de julho. A ligação para o 911 chegou de manhã. Era Anicia Woods na linha. Ela disse ao atendente que Rebecca havia fugido do acampamento e que um vizinho a havia encontrado inconsciente em uma estrada de terra perto da interseção da rodovia estadual 77 e a rodovia federal 180 perto de Holbrook. Quando os policiais chegaram à cena, policiais do Departamento de Polícia de Holbrook, cujas imagens de câmara corporal mais tarde seriam divulgadas ao público, Richard Baptiste também estava lá. As primeiras perguntas eram sobre o vizinho. Quem era essa pessoa? Qual era o nome dela? Onde morava? Como havia encontrado uma criança de um acampamento particular e identificado de quem era e sabido que devia contatar a família? Por que não estava aqui agora? Richard Baptiste não conseguia responder nenhuma dessas perguntas. Não conseguia nomear o vizinho. Não conseguia dizer onde morava. Não conseguia descrever essa pessoa com nenhuma especificidade. Não conseguia explicar a ausência dela. O vizinho, os investigadores concluiriam em última análise, era uma invenção. Não havia vizinho. Não havia encontro. Rebecca não havia fugido.
ela havia sido deixada ali. Nas imagens da câmera corporal, o comportamento de ambos os adultos foi posteriormente analisado pela especialista em linguagem corporal Susan Constantine, a pedido da Fox 10 Phoenix. Constantine observou que Richard Baptist nunca disse o nome de Rebecca. Referia-se a ela apenas como "isso é meu", disse ele ao falar com os policiais sobre a criança que estava inconsciente no chão. Constantine observou que esse tipo de distanciamento linguístico, particularmente em um momento de suposta crise parental, é algo que analistas treinados tratam como significativo. Não constitui prova de nada. Mas na análise de declarações, a maneira como uma pessoa fala sobre um assunto, o nome que usa, as palavras que escolhe, a distância que coloca entre si e o assunto na linguagem carrega informação. Richard Baptist, parado ao lado da filha agonizante em uma estrada de terra no condado de Apache, não disse o nome dela. Anicia Woods, por outro lado, estava falando com todos. Ela corria para cada policial que chegava por sua vez e começava relatos detalhados notáveis, principalmente pelo que não cobriam. Ela disse aos policiais em um ponto: ela não pode ser confiada no edifício. Tem armas, tem facas. Ela dava declarações longas sobre detalhes não relacionados à emergência médica imediata de Rebecca. Ela produzia ruído, volume, movimento, narrativa, em uma situação onde o único fato relevante era a condição da criança no chão. Constantine observou isso em sua análise pública. Uma pessoa genuinamente em pânico sobre uma criança que tentava ajudar normalmente não corre de policial em policial construindo explicações. Está focada na criança. O que os primeiros socorristas encontraram ao avaliar Rebecca foi o inventário completo do que havia sido feito a ela. A hemorragia cerebral, a fratura na coluna, os hematomas por todo o corpo, da cabeça aos pés, as queimaduras consistentes com um cigarro aceso pressionado contra a pele, as unhas dos pés arrancadas, os mechões de cabelo arrancados do couro cabeludo, a desnutrição, a desidratação. Os ferimentos em múltiplos estágios de cicatrização, acumulados ao longo de dias e semanas. Ela estava inconsciente, mal respirava. Foi transportada primeiro para o Little Colorado Medical Center em Winslow, onde os médicos avaliaram sua condição e fizeram uma constatação que foi diretamente para o registro investigativo. Dada a gravidade dos ferimentos e a extensão da deterioração física, eles não acreditavam que ela fosse fisicamente capaz de ter fugido. A história que havia sido contada, ela fugiu. Um vizinho a encontrou era medicamente incompatível com o estado da criança que estavam examinando. Ela foi transferida por via aérea para o Phoenix Children's Hospital. Enquanto Rebecca estava sendo transportada, os investigadores chegaram ao acampamento. O que encontraram confirmou o que o corpo dela estava dizendo. No chão do yurt, fezes de animais e lixo. No recipiente de lixo, toalhas de papel ensanguentadas e mechões de cabelo. Em uma escova de cabelo no local, sangue e cabelos loiros. E de forma crítica as roupas usadas por ambos os adultos tinham sido trocadas antes de a ligação para o 911 ser feita. Os investigadores encontraram evidências de que as roupas que estavam usando antes da ligação haviam sido substituídas. Essa decisão trocar de roupa antes de ligar para o 911 em busca de ajuda para uma criança agonizante é um dos detalhes nesse caso que não exige nenhum enquadramento interpretativo. A troca de roupas antes de uma ligação para o 911, quando sangue e cabelos são encontrados no lixo e em uma escova de cabelo no mesmo espaço, não é o comportamento de adultos respondendo a uma crise. É o comportamento de adultos gerenciando evidências. De volta à cena, Richard Baptist foi mostrado fotografias dos ferimentos de sua filha tiradas no Phoenix Children's Hospital. Ele não demonstrou nenhuma emoção. O detetive presente registrou isso especificamente na declaração de causa provável, escrevendo que seria essencialmente impossível para um pai olhar para aquelas fotografias sem reagir. As imagens foram descritas como horrendas. Richard Baptist as olhou e não disse nada. Mais tarde, em suas entrevistas, tanto Richard quanto Anicia admitiram usar um cinto como forma de punição. Richard admitiu usar força excessiva, de acordo com um relatório do xerife do condado de Navajo revisado pelo Court TV. Nessas mesmas entrevistas, os detetives observaram que o casal descreveu múltiplos episódios anteriores de Rebecca fugindo.
incluindo o pulo pela janela em outubro de 2024 e um incidente separado em um posto de gasolina em Phoenix. Eles enquadraram essas fugas como problemas de comportamento que exigiam correção. A correção, como a descreveram, envolvia um cinto. Rebecca havia pulado de uma janela para escapar das consequências de uma fuga anterior, e a resposta deles a isso foi aumentar a severidade da punição. Uma criança que fugia era golpeada com mais força. Uma criança que continuava fugindo era levada para o deserto e golpeada com mais força ainda. Os dois irmãos mais novos de Rebecca foram entrevistados em 28 de julho. Confirmaram que os pais os batiam muito. Confirmaram que lhes havia sido dito para não contar a ninguém. O Phoenix Children's Hospital é uma das principais instalações médicas pediátricas dos Estados Unidos. Sua equipe gerenciou alguns dos casos de trauma pediátrico mais complexos e críticos do país e viram coisas que a maioria do mundo nunca terá que ver. Quando Rebecca chegou, a equipe que a recebeu trouxe tudo o que tinha para sua situação. Eles lutavam contra uma hemorragia cerebral, uma fratura na coluna e o acúmulo de semanas de danos físicos a um corpo que já estava gravemente comprometido pela desnutrição e desidratação. Eles trabalharam para estabilizá-la. Eles forneceram tudo o que a medicina moderna tem a oferecer a uma criança em condição crítica. Não foi suficiente. Rebecca Baptiste morreu em 30 de julho de 2025. Ela tinha 10 anos. A causa da morte foi determinada como homicídio. As circunstâncias, como documentadas pelo exame forense, foram consistentes com as lesões acumuladas que os registros médicos do caso haviam descrito: abuso físico severo contínuo, desnutrição e traumatismo crânioencefálico. Ela não morreu de uma única lesão em um único momento. Ela morreu do peso acumulado do que havia sido feito a ela ao longo do tempo que o sistema havia tido inúmeras oportunidades de interromper. Richard Baptiste e Anicia Woods foram presos em 31 de julho de 2025, um dia após a morte de Rebecca. Ambos foram indiciados por homicídio em primeiro grau, abuso infantil e abandono de criança resultando em morte. Outros indiciamentos foram adicionados nos meses seguintes à medida que os detalhes da investigação continuaram a se desenvolver. Em agosto de 2025, Anicia Woods foi indiciada com 14 acusações adicionais, incluindo múltiplas contagens de abuso infantil envolvendo os irmãos de Rebecca. Em setembro de 2025, o grande júri de Navajo emitiu um indiciamento adicional. Os dois permanecem sob prisão preventiva, enquanto aguardam julgamento. Nos dias e semanas após a morte de Rebecca, o clamor público foi imediato e sustentado. A governadora Katie Hobbs ordenou uma revisão de todo o manejo do DCS no caso. O DCS divulgou seu relatório de fatalidade, um documento que, mesmo na linguagem cuidadosa de uma revisão administrativa interna, encontrou falhas sistêmicas que contribuíram para o resultado. O relatório identificou problemas de compartilhamento de informações entre agências, falhas na manutenção de registros e decisões de caso que, retrospectivamente, o departamento reconheceu que não eram suficientes dada a história acumulada. A revisão orçada pelo governador, realizada de forma independente, foi mais direta. Suas conclusões identificaram falhas específicas no manejo do caso do DCS, incluindo a decisão de retornar Rebecca à guarda de Richard Baptiste em janeiro de 2024, a incapacidade de agir de forma decisiva com base no padrão acumulado de relatórios e as lacunas documentadas no rastreamento e compartilhamento de informações entre agências. A ABC Quincy, cujo jornalismo investigativo sobre esse caso foi o mais sustentado e detalhado de qualquer mídia, continuou relatando à medida que novos documentos eram divulgados. Seus repórteres obtiveram e publicaram os relatórios policiais do incidente do pulo pela janela em outubro de 2024. Eles cobriram a discrepância entre os números de contato da escola relatados pelo DCS e os reais. Eles relataram a data de retorno e o relatório simultâneo do DCS arquivado no mesmo dia. Eles fizeram o tipo de jornalismo sustentado e específico que torna impossível que o caso simplesmente desapareça dos registros públicos quando o ciclo de notícias segue em frente. Sandy Hawkins, a mãe de Rebecca, que havia sido separada da filha pelos sistemas de guarda que haviam colocado Rebecca com Richard Baptiste,
continuou a ser uma voz pública no caso após a morte de sua filha. Ela entrou com ação civil contra o DCS. Ela falou com os meios de comunicação. Ela não se recolheu no silêncio, embora tivesse todo o motivo do mundo para faz. Ela, a avó de Rebecca, Sondra Hawkins, foi um dos muitos membros da família que falaram publicamente e claramente sobre o que havia sido tirado não apenas Rebecca em si, mas a versão de Rebecca que ela deveria ter sido, a criança que deveria ter tido a chance de crescer. A comunidade de Phoenix respondeu de formas que dizem algo sobre o tipo de impacto que casos assim têm quando as pessoas se permitem realmente olhar para eles. Houve vigílias. Houve manifestações diante dos escritórios do DCS. Houve pedidos de demissão, de reformas legislativas, de mudanças no modo como o estado do Arizona trata os relatórios de abuso infantil e as decisões de reunificação familiar. Alguns desses pedidos produziram respostas. Legisladores do Arizona realizaram audiências. Foram propostas reformas para o sistema de hotline do DCS. A discussão sobre os critérios pelos quais as crianças são devolvidas a lares que já estiveram sob investigação tornou-se mais pública e mais pressionada do que havia sido antes. Nenhuma dessas respostas traz Rebecca de volta. Nenhuma reforma que emerge das discussões que sua morte desencadeou pode desfazer o que foi feito a ela. Mas o que as respostas representam quando são genuínas, quando produzem mudanças reais em como os sistemas funcionam, é o único tipo de legado que tem algum valor prático diante do que foi perdido. Rebecca Baptist tinha 10 anos. Ela havia passado quase metade de sua vida sendo observada por um sistema que foi construído para protegê-la. Ela havia feito tudo o que uma criança pode fazer para ajudar esse sistema a fazer seu trabalho. Ela havia gritado. Ela havia fugido. Ela havia pulado de uma janela, corrido descalça pelo asfalto, parado um estranho na calçada, encontrado um balcão atrás de uma loja de conveniência e dito, de forma clara e específica, o que estava acontecendo com ela e quem estava fazendo. Ela havia pedido ajuda 19 vezes, através de outros, e ao menos 2 vezes ela própria buscou ajuda pessoalmente de adultos fora de sua casa. E ao final de tudo isso, ela foi deixada em uma estrada de terra no deserto. O que aconteceu com Rebecca Baptiste não foi invisível, não foi desconhecido, não foi um caso em que os sinais simplesmente não estavam presentes. Os sinais estavam em todo lugar. Eles estavam nos registros, nos relatórios, no corpo dela, nas suas próprias palavras. O que aconteceu foi que um sistema projetado para responder a esses sinais falhou repetidamente em respondê-los de forma adequada, e uma criança pagou o preço mais alto possível por essa falha. Esse é o registro, e ele merece ser lido na íntegra.